Ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Verso 13 até o verso de número 19. Mateus 16, 13 até o verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Queremos orar pela vida do Leandro, parente do Pablo aí, que Deus abençoe a vida dele. Está internado, entubado. Vamos orar para que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida do Leandro, sobre os demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite também. Oremos. Senhor Deus amado, graças te damos por estar aqui reunidos em nome de Jesus. Graças pela tua palavra maravilhosa que acabamos de ler esta noite. Graças, Senhor, porque tu estás presente em nosso meio. Graças porque o teu Espírito Santo se faz presente em nossa vida. Queremos, ó Deus, ser tocados, transformados, mudados pelo poder do teu Espírito Santo. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Leandro, ó Pai, que está hospitalizado, entubado. Estenda as tuas mãos sobre ele. O Senhor é poderoso para curá-lo, transformar, ó Deus, reverter aquele quadro, aquela situação. Abençoe também a irmã Catarina, ó Pai, que pede oração. Estenda as tuas mãos para que toda a inflamação seja repreendida do corpo dela, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, a vida de cada um dos irmãos, aqueles que não puderam estar conosco nesta reunião esta noite. Nós queremos que o Senhor o abençoe, que o Senhor fortaleça a vida de cada irmão, aqueles que estão acompanhando de suas casas, aqueles, ó Deus, que estão viajando. Estenda as tuas mãos poderosas, eu te peço. Te peço que abençoes também, Senhor, a todos que aqui estão, ó Pai. Viemos para ouvir a tua palavra, viemos para cultuar ao Senhor, cantar ao teu nome, exaltar o teu nome, louvar o teu nome com alegria. Fortaleça, ó Deus, a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Derrama o teu Espírito Santo, ó Pai, sobre esta igreja. Que haja, Senhor, um avivamento do Senhor em nossos corações, em nossas vidas. Que haja, Senhor, quebrantamento dos corações, mudança de vida, mudança de mente, arrependimento. Ó Deus, que haja a ação do teu Espírito Santo em cada um dos corações. Nós entregamos a nossa vida, nos rendemos ao Senhor esta noite. Pedimos a graça, a unção, ó Deus, do teu Espírito sobre a nossa vida. Fala, Senhor, através desta palavra aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos, eu quero pensar um pouquinho com vocês esta noite sobre a identidade da igreja. A identidade
de cada um de nós. Creio ser uma questão muito importante, a questão da identidade, e é algo fundamental. Por quê? Porque no mundo em que vivemos, onde há uma verdadeira, uma grande crise de identidade, é fundamental a gente conhecer e nos fundamentarmos cada vez mais com profundidade, com propriedade, no conhecimento da nossa própria identidade. Aliás, uma das questões em que eu vejo claramente um agir das forças da malignidade em nossos dias é na luta pela destruição das identidades. Ou seja, as pessoas estão perdendo gradualmente as suas identidades. Já não se sabe mais quem é. Homens assumem identidade de mulher. Mulheres assumem identidades masculinas. Pais assumem identidades de amigos ou de filhos. Filhos assumem identidade de pais dentro da família. Os papéis estão cada vez mais trocados, invertidos. Aliás, essa geração perversa inverteu os papéis, destruiu a identidade. Porque destruindo a identidade, destrói-se a noção de vida do ser humano, destrói-se o alvo, destrói-se o objetivo, destrói-se o rumo ao qual o ser humano deve tomar na sua vida. Quando o ser humano rompeu com Deus, perdeu o seu referencial principal, fundamental de identidade. Deus é o referencial de identidade do homem. E quando Deus fez o homem, fez à sua imagem e à sua semelhança. Mas quando o homem rompeu com Deus, pecando, então ele perde o seu referencial de identidade. E a partir daí as pessoas começaram a procurar referenciais de identidade uns nos outros, para tentarem se encontrar. Não tem aquela coisa, estou tentando me encontrar, não consegui me encontrar ainda, não me encontrei em nada nessa vida, porque as pessoas estão buscando uma identidade, mas na realidade acabam sendo guias cegos, guiando outros cegos. Quando eu coloco a minha busca da identidade no semelhante, eu sou um cego sendo guiado por outro cego. Mas Jesus não nos deixa sem uma identidade. A pergunta quem sou precisa ser respondida com clareza, para que não fiquemos perdidos sem identidade na vida. A busca pela nossa identidade é uma busca fundamental. Todos nós precisamos estar muito bem equilibrados em relação a isso. Todos nós precisamos estar muito bem resolvidos em relação a quem somos. Todos nós precisamos ter muito claramente em nossa mente qual é a nossa identidade, quem somos. Quem somos? Você já se perguntou quem sou eu? Você já se perguntou qual é a minha identidade? Você já parou para pensar nisso? Isso é fundamental para que haja norte, para que haja rumo na vida, para que haja caminho trilhado correto na nossa experiência de vida. Então eu quero me debruçar sobre esse texto lido esta noite, para buscar a nossa identidade, porque esse texto, com certeza, fala como temática principal identidades. Baseado nesse texto,
eu quero dizer para os irmãos que a busca pela nossa identidade precisa passar, primeiramente, pela definição clara de quem é o Senhor para nós. Para que eu possa encontrar a minha identidade, primeiro eu preciso definir, primeiro eu preciso saber quem é o Senhor. Jesus pergunta aos seus discípulos, e é uma pergunta provocativa. Ele pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Quem eles dizem a meu respeito? O que eles falam sobre mim? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus não se satisfaz com essa resposta, e ele retoma a pergunta e agora a direciona para os discípulos, dizendo: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Quem é o Filho do Homem? Esta é a pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Disse Jesus. Isto é importante, porque para saber quem somos, antes precisamos saber quem o Senhor é. Se não soubermos quem o Senhor é, não saberemos claramente quem nós somos. A pergunta por quem somos não pode começar por nós mesmos, tem que começar por quem é o Senhor. Por quê? Porque Cristo é o nosso referencial de vida. Porque Deus é o referencial do ser humano. A falha do humanismo está em procurar respostas para as suas questões nos homens, em si mesmos. Quando você tenta encontrar respostas para as suas questões, buscando em você mesmo, ou buscando nos seus semelhantes, tudo que você encontra é engano e escuridão. Aquela ideia, procure dentro de você, busque dentro de você e encontrará a resposta para as coisas. É uma ideia enganosa, é uma ideia satânica, não vem de Deus, porque ela produz a confusão no coração do ser humano. Para descobrir as respostas da nossa própria realidade, precisamos primeiro buscar no Senhor, porque Jesus é o centro das respostas para a humanidade. Quem é o Filho do Homem? Quem vocês pensam que eu sou? Não há como chegar a uma conclusão verdadeira sobre si mesmo, sem que tenhamos clara consciência de quem é o Senhor. Isso parece muito simples, mas na realidade tem muita profundidade aqui. Isso significa que o início das nossas buscas sempre deve ser o Senhor. Como é que eu encontro a razão da vida? Está no Senhor. Como é que eu encontro a realidade de quem eu sou? Está olhando para o Senhor. Como é que eu sei qual é o caminho? Está no Senhor. Como é que eu sei a respeito do meu futuro? Tem que olhar para o Senhor. Como é que eu sei o que devo fazer no presente? Tenho que olhar para o Senhor. Como é que eu sei de onde vim e para onde vou? Tenho que olhar para o Senhor. Como é que eu sei qual é a realidade última da vida? Temos que olhar para o Senhor. Como é que eu sei qual é o padrão de vida de um ser humano? Temos que olhar para o Senhor. Como é que eu sei qual deve ser o objetivo de um homem na terra? Temos que olhar para o Senhor. Como é que eu sei qual é o padrão de amor e de esperança na vida? Temos que olhar para o Senhor. Como é que eu sei como se constitui a realidade última de todas as coisas? Temos que olhar para o Senhor. Não há como definir as coisas de forma verdadeira e absoluta se não olharmos para o Senhor. Por isso o projeto
da palavra na igreja é apresentar Jesus. Eu não vim aqui para apresentar a mim mesmo para os irmãos. Eu nunca subi nesse púlpito para falar sobre mim, sobre a minha pessoa. Eu não vim aqui para falar sobre outras pessoas. Posso até usar exemplos de outras pessoas, mas eu vim aqui para falar primariamente, absolutamente, totalmente, direcionadamente para o Senhor. Porque é Jesus que precisa ser apresentado. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus é o centro da vida. Precisamos levantar Jesus na igreja. Precisamos apresentar Jesus na igreja. Precisamos apresentar Jesus às pessoas. O caminho é Jesus. O caminho não sou eu, não é minha religião. O caminho não é esta igreja. O caminho é Cristo Jesus. Cristo precisa ser apresentado, buscado, pensado, falado. Cristo precisa ser o protótipo, precisa ser a forma. Cristo precisa ser o objetivo, o caminho da minha vida. Então, quando eu olho para o Senhor, e só olhando para o Senhor, e só conhecendo o Senhor, eu posso conhecer sobre mim mesmo. Para descobrir as respostas da minha própria realidade, eu preciso buscar primeiro no Senhor, porque Jesus é a resposta para a humanidade. Esta é a realidade. Precisamos começar tudo pelo Senhor. Quer conhecer o homem? Olhe para o Senhor e conheça o Senhor, e conhecerás o homem. Quer saber sobre a vida? Olhe para Jesus. O inimigo tem trabalhado, irmãos, para que o homem olhe para si mesmo e para as suas próprias realidades, para buscar respostas para a sua vida. Muitas mensagens de autoajuda têm sido propagadas hoje, para de alguma forma tirar a visão do homem de Deus e colocar a visão do homem no próprio homem. Muitas músicas gospel têm sido tocadas hoje em dia para falar do homem e de suas ambições. Isso tudo é estratégia do inferno para te deixar sem identidade, para te deixar sem rumo na vida. A pergunta não é quem eu sou primariamente, a pergunta é quem é o Senhor. Precisamos olhar para o Senhor. A minha busca não é interna, a minha busca não é por mim mesmo, a minha busca não é dentro de mim mesmo. As religiões dizem: olhe para dentro de você, busque dentro de você e lá encontrarás as respostas. Isto não é verdade, é uma grande mentira. A resposta não está dentro de você, a resposta não está em você, a resposta não está em outra pessoa, a resposta nem mesmo está numa religião, a resposta está em Cristo Jesus. Precisamos olhar para Cristo. A realidade da vida que encontrou a si mesmo é uma vida que conseguiu olhar para o Senhor. Quem é o Senhor? Esta é a grande pergunta da vida. Você tem já isso bem claro em sua mente? Ou seja, tudo em você deve começar pelo Senhor. Suas aspirações, objetivos, planos, família, trabalho, sua vida, tudo deve ser respondido a partir de olhar para Jesus. Quem é o Senhor? Esta é a pergunta fundamental, irmãos. Quem é o Senhor? Não há outra resposta que possa ser dada com firmeza e de forma certeira que não venha do alto. Quem é o Senhor? O homem por si não pode responder quem é o Senhor, mas do alto vem a resposta. Os homens podem olhar para Jesus e definir coisas. Ele é isto, ele é aquilo, ele é este ou aquele. Mas a visão dos homens sobre o Senhor é muito limitada. Não basta olhar para o Senhor, precisa ter a revelação do alto de quem é o Senhor. Porque os homens só conseguem ver no plano natural. E no plano natural eles dizem, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Tudo aqui ainda está no plano natural. E no plano natural não se tem as respostas certas para a vida. Não basta pensar quem é o Senhor.
Não basta olhar para o Senhor, é preciso ter a revelação do alto. Quem é o Senhor? Pedro então é invadido pela revelação sobrenatural e vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, não é importante saber exatamente o que os outros pensam de Jesus. É importante saber se você conhece Jesus. A pergunta é pessoal: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A pergunta é direcionada a nós. E nós, o que dizemos de Jesus? O que dizemos de Jesus? E a resposta de Pedro vem do alto: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há muito nessa frase, muito mais talvez do que consigamos tocar esta noite. Tu és o Cristo. Só podia ter sido revelado por Deus para Pedro esta frase. Naturalmente ele jamais conseguiria discernir isto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é uma palavra significativa. Cristo significa ungido. Cristo significa ungido. É a versão grega para o Messias no hebraico. Tu és ungido. Tu és ungido. O que significa ungido? Ungido fala de autoridade. Havia duas classes, basicamente, que eram ungidas no Antigo Testamento. A primeira classe ungida era o rei. O rei era ungido. Você recorda da história de Samuel, quando ungiu Saul? Samuel, quando ungiu o rei Davi. O rei era ungido. Mas não somente o rei era ungido, o sacerdote também era ungido. Essas duas eram as duas principais classes que recebiam a unção: o rei e o sacerdote. O povo de Israel já estava acostumado com a unção. No meio do Brasil hoje em dia as pessoas ungem carro, ungem bicicleta, ungem casa, ungem porta, ungem janela das casas. Isso aí é tudo besteira. Não serve para nada essas práticas místicas que a Bíblia nunca ensinou. A Bíblia ensinou a ungir pessoas. No Antigo Testamento se ungia reis e sacerdotes, pessoas. Então nós temos no Novo Testamento a unção sobre os enfermos. No Antigo Testamento nós temos a unção sobre pessoas. Alguns elementos físicos também eram ungidos no Antigo Testamento, mas isso era uma forma tipológica de representar a sacralidade do que tudo aquilo representava, o que ficou como sombra no Novo Testamento. Mas o que nos importa esta noite é pensarmos nas duas categorias ungidas. Tu és o Cristo, tu és ungido. Os judeus estavam acostumados com as unções, mas havia um ungido que, segundo as profecias, traria em si toda a realidade máxima do reinado e do sacerdócio. Seu reinado não era um reinado comum. Havia muitos reis em Israel, mas haveria de vir um ungido. Haveria de vir o ungido, o rei, que reina sobre tudo e todos e que reina eternamente. Quando eu olho para Jesus, eu percebo que Ele é rei. Precisamos ter esta visão a respeito de Jesus. Quando eu digo precisamos conhecer a Jesus, precisamos conhecer a Jesus como rei. Jesus precisa ser o nosso rei. Quem os homens dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Nós devemos ter essa resposta para Jesus: Tu és o nosso rei. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele é rei. Percebo então que se Ele é rei, há a necessidade da minha submissão. Ter um rei é estar submisso a esse rei.
Ou seja, você e eu só podemos descobrir quem somos se, primeiro, entrarmos num processo de submissão a quem é o Senhor. Precisamos nos submeter a Cristo para poder compreender quem nós somos. Precisamos conhecer a Cristo como Rei da nossa vida, para assim entendermos realmente quem nós somos na verdade. O reino dos homens e o reinado dos homens passa, são conquistados nas batalhas, mas são passageiros, eles não têm durabilidade. Mas o ungido, esse reina eternamente. Ou seja, não se passa o seu governo. Cristo é o Rei eterno, Ele nunca deixa de ser Rei. Então isso significa que a minha submissão a Cristo é uma submissão eterna. Ela nunca deixa de ser uma submissão. Um presidente pode governar um mandato, mas logo se vai o seu mandato. E quando alguém encontra um ex-presidente na rua, ele já não deve a esse ex-presidente mais a sujeição que ele devia quando ele era presidente. Por quê? Porque o seu mandato passou, seu reinado já se acabou. Mas com Cristo não é assim. Cristo é Rei eterno. Então, quando você pensar em Cristo, não dá para pensar nele de outra forma que não seja o seu Rei. Para conhecer quem você é, nós precisamos conhecer quem Cristo é. Tu és o ungido, tu és o Rei. O mundo não consegue entender o reinado de Jesus. Pilatos disse a Jesus em João capítulo 18, verso 33 até o verso 37, eu vou ler. Disse Pilatos: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Você está tendo uma visão ou você ouviu de outros? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Os homens procuram reis neste mundo, mas o ungido disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para que eu não fosse preso. Isso é muito importante, irmãos, reconhecer o ungido e se submeter ao seu reino. Mas preste atenção, o reino de Jesus não é deste mundo. Há uma grande confusão hoje em dia no meio da igreja evangélica, porque a igreja evangélica em geral pensa que nós estamos aqui para reinar neste mundo. Pensa que o reino é neste mundo. Então as pessoas querem conquistar coisas neste mundo. As pessoas querem atingir posições de autoridade neste mundo. Aliás, quando tivemos aí uma eleição, a última eleição presidencial, alguém do governo lançou essa frase: está na hora da igreja começar a reinar aqui na terra. O meu reino não é deste mundo. Quando nós temos a visão de que o reino é deste mundo, então nós buscamos as coisas deste mundo. Quando a gente tem o pensamento de que Jesus reina neste mundo, então nós procuramos encontrar conforto neste mundo, procuramos encontrar realização neste mundo. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos: vocês não estão aqui neste mundo para serem autorrealizados, vocês não estão neste mundo para se realizarem. A gente pensa: não, mas quando eu crescer eu vou fazer isso, fazer aquilo, e eu vou me realizar. Agora estou me sentindo realizado. A noiva que entra na igreja vestida de noiva diz: estou realizada, estou sim, realizando um sonho na minha vida. O rapaz que compra um carro novo diz: agora me realizei. O jovem que sai da universidade com um canudo na mão diz: agora estou realizado. Eu vou dizer uma coisa para vocês: enquanto pensarmos no reino deste mundo,
mundo, a nossa vida será apenas de frustração em frustração, de fracasso em fracasso, porque aquele que casa hoje, amanhã perde o seu cônjuge, aquele que se forma hoje, amanhã está ficando velho para o trabalho e não consegue encontrar o emprego desejado, aquele que busca uma realização neste mundo, quando a encontra, descobre que não encontrou aquilo que estava realmente buscando. Por quê? Porque nós devemos nos submeter ao reino que não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Você não tem que preocupar-se em aparecer neste mundo, porque o reino do Senhor não é deste mundo. Você não tem que se preocupar em ter destaque neste mundo. Eu gostaria de ser alguém destacado, a mídia, as pessoas me entrevistando, e de repente todo mundo olhando para mim, dizendo: olha, este é um servo de Deus. O meu reino não é deste mundo. Nós não estamos aqui para merecer destaque, nós não estamos aqui para autorrealização, nós nem estamos aqui para nos sentirmos realizados na vida. Não, a nossa realização não é neste mundo, porque o nosso reino não é deste mundo. Se o reino de Cristo não é daqui, o reino dos seus servos também não é daqui. Nós não estamos aqui para dominar neste mundo, nós não estamos aqui para crescer, para nos tornarmos influentes, para entrarmos na política, para conseguirmos um lugar de destaque na sociedade. Não! Quando a igreja prega que a igreja deve reinar neste mundo, a igreja está fora do plano de Deus, porque o meu reino não é deste mundo. O nosso reino é espiritual, aleluia. O nosso reino é do alto, o nosso reino é do céu, os nossos planos são celestiais, a nossa visão é celestial, a nossa caminhada é para o céu, a nossa vida responde às alturas e não a esta terra. Nós não estamos aqui para reinar aqui, não por enquanto, não por enquanto. Só quando o rei vier. Não existe reinado sem rei. Quando o rei vier, o meu reino não é deste mundo. O reino está no mundo, mas não é do mundo. O reino está no mundo porque está em nós, e a igreja reina no mundo espiritual. A igreja não reina no mundo físico, a igreja reina no mundo espiritual. É importante entendermos isso. Tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o rei. Para entender quem eu sou, eu preciso entender quem Cristo é. Tu não reinas aqui, não é daqui o teu reino, tu reinas em nosso coração, em nossa vida. Quando a gente pensa que o reino é deste mundo, a gente corre atrás de conquistar as coisas deste mundo. Paulo dizia: use as coisas como se não usasse, tenha como se não tivesse. Nós não estamos aqui para construir um império, irmãos. Nós não estamos aqui para deixar a nossa marca. Não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para marcar gerações. Nós estamos aqui para marcar corações, para conquistar almas. Nós não estamos aqui para conquistar terrenos. Nós estamos aqui para conquistar vidas. O meu reino não é daqui. Se fosse, Jesus disse para Pilatos: se fosse, você estava perdido. Se fosse, os meus servos destruiriam vocês. Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quiser, eu posso mandar e vem aqui 12 legiões de anjos. Um anjo só matou quase 200.000 soldados. Um anjo, sozinho. Um anjo, numa noite, matou quase 200.000 pessoas. Eu tenho 12 legiões de anjos esperando. Meu reino não é deste mundo, eu vim para morrer. Enquanto você pretende conquistar o mundo, Jesus morre para o mundo. Precisamos morrer para este mundo. O meu reino não é deste mundo, eu preciso morrer para esta realidade, morrer para esses projetos de vida, morrer para esses sonhos megalomaníacos, morrer para essa realidade material e se apegar na vida espiritual. A igreja reina espiritualmente. Irmãos, não importa a gente ter aqui uma igreja que ocupe um quarteirão quadrado, cheio de coisas, cheio de objetos, cheio de belezas. Isso não vale nada se não estivermos reinando no mundo espiritual. O meu reino não é deste mundo.
precisamos reinar na vida espiritual. Como é que reinamos no mundo espiritual? Quando nos sujeitamos ao Rei espiritual, que é Cristo. Como é que reinamos no mundo espiritual? Quando as forças das trevas não têm poder sobre a nossa vida para nos fazer viver em pecado. Aí estamos reinando no mundo espiritual. Quando reinamos no mundo espiritual, quando nós não caminhamos segundo a mente desse século, quando nós não desejamos o que a mente desse século deseja, quando nós não ambicionamos o que as mentes desse século ambicionam, então nós estamos vivendo num outro reino. Sabe quando alguém olha para você e diz, parece que você está em outro planeta? É verdade, nós estamos aqui, mas a nossa mente está em outro planeta, em outra vida, porque nós somos do mundo espiritual. A igreja não pode se contentar com as coisas materiais, nós somos do mundo espiritual. Nós enxergamos pelos olhos do Espírito, nós temos a mente do Espírito, nós vivemos pelo Espírito. É por isso que quando despedimos de alguém à beira de um caixão, quando aconteceu agora esta semana, quando enterramos a irmã Maria, esposa do pastor Paulo, que faleceu, e quando nos despedimos de alguém à beira do caixão, é um momento difícil para a família dizer tchau, porque não vai poder mais ver essa pessoa aqui, mas é um momento, por outro lado, de alegria, porque sabemos para onde a pessoa foi, e sabemos que iremos para lá também, porque estaremos para sempre com o Senhor. O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, eu me desesperaria diante da morte, mas o meu reino não é deste mundo, por isso a morte é apenas uma passagem. Para saber quem somos, precisamos entender quem Cristo é em nossa vida. Tu és o Messias, tu és ungido, tu és o Rei. Esta é a primeira ala. Tem tanta coisa para falar aqui essa noite, o relógio está parado, esqueci de trazer a pilha, não dá para saber que hora é, mas veja bem, não vou falar tudo, senão nós vamos ficar aqui muito tempo. A segunda parte, se o rei era ungido, o sacerdote também é ungido. O sacerdote também é ungido. Sacerdote é aquele que faz a intermediação entre Deus e os homens no Antigo Testamento. É aquele que leva a Deus as ofertas humanas e faz expiação em favor dos homens. Sacerdote é aquele que fazia ponte no Antigo Testamento entre Deus e os homens. Ele levava as ofertas aplacando o pecado e até Deus, e Deus, através do sacerdote, abençoava o povo. Assim era o sacerdócio levítico. Mas o sacerdócio levítico do Antigo Testamento não podia ser satisfatório, porque ano após anos eles tinham que repetir os mesmos sacrifícios. Mas interessante que nós chegamos à carta de Hebreus, capítulo 7, verso 11 até o verso 17, que vai nos dizer uma coisa muito importante. Ele diz, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Nós não guardamos mais a lei do Antigo Testamento, porque mudou o sacerdócio. O sacerdócio de Jesus não é da tribo de Levi, porque Jesus veio da tribo de Judá. Ora, aquele de quem se diz essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse é um retrato de Cristo.
O texto de Hebreus diz que Cristo é o nosso sumo sacerdote. E isso é importante porque Jesus veio da linhagem de Judá, não da linhagem de Levi, e na lei só podia levantar sacerdócio diante da linhagem de Levi. Então o texto de Hebreus disse, mudou-se a linhagem, mudou o grupo familiar, não é mais de Levi, mas agora de Judá, e se mudou a linhagem, mudou também a lei, faz-se necessária mudança da lei, ou seja, é por isso que nós não temos que guardar a lei do Antigo Testamento, nós não guardamos 10 mandamentos, nós não guardamos nenhuma lei do Antigo Testamento, porque mudou o sacerdócio, faz-se obrigatoriamente mudança da lei, diz o texto. Então Cristo é o nosso sacerdote para sempre, e isso nos leva ao pensamento de que se temos um sumo sacerdote, temos expiação pelo pecado, temos perdão, temos sacrifício em nosso lugar. É isso que o sacerdote fazia no Antigo Testamento, ele sacrificava em lugar do povo. É importante notarmos que o sacerdócio levítico era passageiro, mas isso, e por causa disso, não resolvia o problema. Por isso, precisava sempre ser feito sacrifícios após sacrifício. Mas nós temos um sacerdote eterno, um sacerdote que fez um sacrifício de uma vez por toda, com efeito eterno, e assim nós somos perdoados definitivamente por meio do seu sangue. Então não podemos esquecer que temos um sacerdote. Tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o sacerdote. Nós temos um sacerdote. Agora, se temos um sacerdote, algumas coisas ficam implícitas. Primeiro, se temos um sacerdote é porque somos pecadores. Não há necessidade de sacerdócio se não há pecado, porque o sacerdócio existe para fazer expiação pelo pecado. Então, se não há sacerdote, não há pecado, mas se há pecado, necessariamente tem que haver sacerdote. Então, se Cristo é o nosso sumo sacerdote, e veja, o pastor não é o sacerdote, porque o pastor não faz expiação pelo seu pecado. O pastor não exerce o sacerdócio em relação a você, porque o pastor não faz expiação pelos vossos pecados. Mas Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque Ele fez expiação pelos nossos pecados. Então vejamos aqui que Cristo é sumo sacerdote, e se Cristo é sumo sacerdote, significa que todos nós temos pecado, e precisamos do perdão dos nossos pecados. Agora, se Cristo é sumo sacerdote, além disso mostrar que temos pecado, isso também mostra que foi feita uma expiação pelo nosso pecado. Então o nosso pecado foi perdoado. Para eu entender quem eu sou, preciso olhar para Cristo, e preciso entender que Cristo é aquele que expia, que perdoa, que lava os meus pecados. Para conhecer quem eu sou, preciso saber que sou pecador, porque tenho um sumo sacerdote. Se tenho um sumo sacerdote é porque eu peco, porque se eu não pecasse eu não precisaria de sumo sacerdote. Então, para saber quem eu sou, eu preciso entender que Cristo é meu sumo sacerdote, e isso significa que eu sou um pecador. Todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós pecamos. João disse que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Isso significa que você peca. Isso significa que você peca. Eu peco. Você não pode viver uma vida depressiva porque comete pecados, porque você peca, porque é um pecador e vai continuar pecando. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Não há ninguém que não peque aqui. Isso diz para nós que eu não posso olhar de cima para baixo para o meu irmão e dizer eu sou melhor que você, porque eu não sou melhor que você, porque eu peco assim como você peca. Todos nós pecamos aqui, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém pode julgar o outro, porque todos cometem pecado. Ninguém pode dizer, olha, eu sou melhor que você precisa aprender comigo, hein? Olha, você precisa chegar no meu nível, eu já tenho outro nível, eu posso julgar você. Ninguém pode julgar o outro aqui, porque todos nós somos pecadores. Aquele que julga o outro não entendeu quem é o sacerdote. O sacerdote é Cristo Jesus, e se Cristo é o sacerdote, significa que todos nós pecamos. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, nenhum de nós.
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós pecamos, todos nós precisamos do perdão do sacerdócio, todos nós. Isso nos coloca em nível iguais, isso nos iguala, isso nos diz: meu irmão, se você comete pecados, saiba que eu também sou um pecador. Se nós cometemos pecados, sabemos que temos um advogado, Cristo Jesus, que nos perdoa os pecados. Eu não vim aqui essa noite para julgar o seu pecado, eu não vim essa noite para condenar o seu pecado, eu vim aqui essa noite para conscientizar que eu e você somos pecadores, mas filhinhos, se pecardes, tendes um advogado, Cristo Jesus. Quando você peca, peça perdão e Jesus te purifica de todo o seu pecado. Aleluia. Somos pecadores, sim, mas pecadores perdoados. Somos pecadores, sim, mas pecadores arrependidos, pecadores transformados, pecadores purificados. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Eu sou a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor, que está debaixo do reinado de Cristo Jesus. Eu sou a igreja do Senhor, que foi lavada e purificada no sangue de Cristo Jesus, e por isso tenho os meus pecados perdoados. Já vou terminar. Os irmãos que ficaram de me dar o sinal ali das 9 horas, já estão desesperados lá no fundo. Vou terminar. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, lavados, purificados e perdoados. Sabe o que diz essa mensagem para mim? Ela me diz que não interessa qual é o meu RG, ela me diz que não me interessa qual é o meu CPF, onde eu moro, com quem eu sou casado, quantos filhos eu tenho ou não tenho, qual é a cor do meu cabelo, qual é a minha estrutura física, qual é a minha condição financeira. Essa mensagem me diz que não interessa qual é a minha condição cultural, não interessa qual é a minha nacionalidade, quantos anos eu tenho de idade, qual a minha posição social, quanto dinheiro eu tenho no banco. O que me interessa, na grande verdade, é que eu sou lavado, purificado, salvo pelo sangue de Cristo Jesus. E a esse Jesus, que tem um reino eterno que não é deste mundo, a esse Jesus eu sirvo, vivo por Ele e para Ele. Esta é a grande pergunta que todos nós precisamos responder. Esta é a grande questão que todos nós devemos ter. Esta é a grande certeza que todos nós devemos obter. Se você tem dinheiro ou se você não tem, se você é casado ou se você não é casado, se você tem filhos ou se você não tem filhos, se você tem faculdade ou se você não tem faculdade, se você tem uma boa posição social ou se você não tem, se você tem RG tal ou CPF tal, tudo isso é de segunda importância. Porque muito acima de tudo isso, nós somos lavados, purificados no sangue de Cristo Jesus. E a nossa missão principal de vida é se dobrar ao Senhor, e é se dobrar ao reino de Deus, e é servir nesse reino. O resto tudo passa. Teu cabelo passa, o meu já passou.
tua beleza passa, teu corpo passa, teu dinheiro passa, tua família passa, teus filhos passam, teus pais passam, tua casa passa, teu trabalho passa, tua profissão passa, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Quem sou? Eu sou a igreja, lavada, purificada e que serve o Senhor, Rei da nossa vida. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar em pé. Irmãos, essa mensagem, eu não sei para você, mas ela é tão, para mim ela é tão leve, ela traz tanta leveza na minha alma. Sabe por quê? As pessoas correm a vida inteira atrás do que não podem segurar. As pessoas correm o tempo todo atrás de imprimir uma autoimagem, de aparecer, de mostrar, de ter, de conquistar, de conseguir, de fazer e desfazer, quando na realidade o que interessa é que nós somos lavados, purificados no sangue de Cristo Jesus. E como tarefa de vida nós temos servir a Cristo, Senhor nosso Deus. É para isso que a gente existe. O mundo está totalmente enganado. As pessoas acham que elas existem para isso, aquilo, outro. Você existe para servir o Senhor. Ponto final. Agora, como você vai servir o Senhor? Isso Ele vai te mostrar. Onde você vai servir o Senhor, Ele vai mostrar para você. Seja no teu trabalho, na rua, você tem que ter como objetivo máximo da sua vida servir ao Senhor. Eu estou trabalhando, sou policial, sou engenheiro, sou professor, não importa. Em qualquer coisa que eu faça, ou seja, eu sou em primeiro lugar servo do Senhor. É isso que nós precisamos, servir o Senhor com todo o nosso coração e nossa vida. Oremos. Senhor Deus amado, obrigado por esta palavra esta noite. Tu és o nosso Rei e nós queremos te servir. Tu és o nosso sumo sacerdote e nós sabemos que somos purificados e lavados no teu sangue. Lavados e purificados e transformados e mudados pelo Senhor. Que a nossa vida possa enxergar isso, que a gente possa ver isso. Nos momentos em que perdermos coisas, possamos entender que nós não somos este mundo. Nos momentos em que ganharmos coisas, precisamos entender que nós não somos deste mundo. Tudo é para a glória do Senhor na nossa vida. Faz de nós servos do Senhor, neste reino maravilhoso, que não é deste mundo, que é o reino de glória. Ajuda-nos a enxergar este reino, a ver este reino, a viver este reino. Que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa noite.